Oi, tudo bem com você? Vamos lá para mais um vídeo aqui nesse canal. Assista até o final esse vídeo, curta, compartilhe, já deixa o seu comentário e vamos propagar essa mensagem para mais pessoas. Hoje eu quero falar com você sobre uma atitude que muda destinos. E essa palavra está baseada em Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. A história da mulher do fluxo de sangue é uma história muito conhecida, muito ministrada nas igrejas, mas é uma história que fala muito ao meu coração. Porque se você for analisar os pormenores dessa história, você tira muitas lições maravilhosas. É sobre essas lições que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu acredito que na sua caminhada você já deve ter se perguntado e ter pensado que apesar de você ter muitas promessas sobre família, sobre cura, sobre ministério, sobre propósito, finanças, vem aquele questionamento: será que eu estou no caminho certo? E esse questionamento é normal, vem para todo mundo. Hoje eu quero te mostrar essa história que prova como um posicionamento ele pode mudar tudo. A Bíblia fala sobre uma mulher que estava há 12 anos sangrando, 12 anos vivendo um fluxo de sangue. E principalmente as mulheres vão entender, quando estamos no nosso ciclo menstrual, ficamos mais emotivas, ficamos mais fracas, porque o corpo está ali em movimento. Imagina então uma mulher que há 12 anos ela não parava de sangrar. Imagina como ela estava. Era também uma fraqueza física, provavelmente já estava anêmica por conta de ter perdido tanto sangue. Provavelmente outros problemas de saúde acabaram acarretando também. Então a situação dela era muito complicada. Sem falar que naquela época, em Levítico a gente vai ver que naquela época as mulheres que estavam em seu período menstrual, elas eram consideradas impuras. Durante 7 dias, ali mais ou menos, as mulheres que se encontravam em seu período menstrual, elas tinham que se isolar. Elas não podiam tocar em nenhuma pessoa, não poderiam conviver, socializar, porque a pessoa que elas tocassem seria também considerada impura. A cadeira onde ela se sentava era impura. Se alguém depois dela viesse sentar-se, era considerado impuro. Então ela precisava se isolar, não podia compartilhar mais os objetos, não podia mais tocar em ninguém. Imagine então uma mulher que há 12 anos vivia essa realidade. Uma coisa é a mulher, durante um período de 7 dias, viver esse isolamento, por mais difícil que fosse naquela época. Mas imagina para ela que há 12 anos ela vivia esse ciclo sem fim. Há 12 anos que ela não tocava em ninguém. Há 12 anos que ela não se relacionava. Há 12 anos que ela vivia sozinha. Imagina então como estava o emocional dessa mulher. Imagina a vergonha que ela não enfrentava, a rejeição, sentimentos de invisibilidade. Então ela era julgada. Naquela época, pessoas que tinham esse problema eram mal vistas, eram julgadas, eram isoladas, eram excluídas, e ela vivia essa realidade. Então, além da questão física, da fraqueza física, havia também feridas emocionais, tristeza, muita dor, muita mágoa no coração, muito sentimento de derrota por essa situação tão difícil que ela se encontrava. Quantos de nós talvez não estamos nessa mesma situação, sangrando por dentro? Pode ser que alguém olhe nós por fora e ache que está tudo certo, mas só Deus sabe a forma como nós nos encontramos hoje, como a gente está emocionalmente, como estamos no nosso interior, talvez vivendo um ciclo sem fim de feridas, de tristezas, de sangramentos emocionais e espirituais. A Bíblia relata que ela já havia gastado tudo que ela tinha. Todos os bens que ela possuía, ela tinha gastado em prol de medicamentos, médicos diferentes, tratamentos que não tinham dado nenhum resultado. Mas em dado momento, ela ouviu falar de Jesus. E aqui começa um ponto de esperança. A fé dela não começou no milagre. A fé dela começou no ouvir. Eu não sei como ela ouviu falar de Jesus. Eu não sei se de repente ela não se posicionou na janela da casa dela e ouviu lá da janela dela alguém pregando acerca de Jesus. Eu não sei se de repente ela recebeu uma carta de alguém falando de Jesus, já que ela não podia se relacionar com as pessoas. Eu não sei de que forma ela ouviu falar, mas uma coisa é certa, ela ouviu falar de Jesus. Por isso que a importância de nós falarmos de Jesus. E não só falarmos de Jesus, mas ouvirmos sobre Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre Jesus.
Quando ela ouviu falar de Jesus, a fé dela se acendeu, uma esperança nasceu em seu coração. Talvez o que está faltando na sua vida não é se esforçar mais. Talvez o que está faltando na sua vida é ouvir a coisa certa. Talvez você tenha dado ouvidos para tantas outras coisas, está faltando escutar um pouquinho mais sobre Jesus. Só Ele tem as palavras de vida nesse momento difícil que você possa estar enfrentando. Não alimente mais sentimentos e pensamentos de desesperança. Alimente pensamentos de paz e de esperança através da palavra de Deus. A partir do momento em que ela ouve falar de Jesus, a primeira coisa que acontece é a mudança de mentalidade dela. Porque a Bíblia vai dizer que a partir desse momento ela passa a pensar para si mesma, com ela mesma, que se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então aqui a gente vê que teve um pensamento antes do milagre. Por isso que é importante nós trabalharmos a nossa mente. A Bíblia fala sobre renovação da mente e não é em vão que fala sobre isso. Porque nós temos que escolher os nossos pensamentos. Alimentar pensamentos de derrota, de medo, de dúvida não são solução. Essa mulher alimentou pensamentos de fé. Esse pensamento ela regou, ela alimentou até o momento que ela encontrou a oportunidade. Ela sabia que se ela tocasse nele, ela sairia curada. E aquela semente que foi plantada no coração dela no momento em que ela ouviu falar, germinou através dela alimentar os pensamentos certos. Porque enquanto você estiver alimentando pensamentos de derrota, você vai viver como derrotado. Mas no momento em que começar a alimentar pensamentos de fé e esperança, você vai começar a mudar o seu posicionamento. E o seu posicionamento trará melhores resultados para a sua vida. Quando ela encontrou a oportunidade de ir até Jesus, conforme o pensamento, conforme a fé dela, ela o fez. E ela não esperou se sentir forte, ela não esperou o cenário ideal, ela não esperou ser chamada, ela simplesmente foi em um cenário totalmente proibido. Ela não poderia fazer isso, mas ela foi. Ela teve uma ação. Por isso que a gente tem que se posicionar, a gente precisa ter ações para que Deus possa honrar a nossa fé. Então ela foi, mesmo fraca, mesmo cansada, porque aqui tem algo poderoso. A força ela vem no caminho. Quantas vezes a gente não se sente pronto, quantas vezes a gente se sente fraco, mas enquanto isso a gente está esperando o cenário ideal, a gente está esperando estar pronto, e não é assim que funciona. A gente vê isso na história de José, a gente vê isso na história de Pedro, como Deus vai respondendo conforme o nosso movimento. Toda promessa, todo milagre sempre tem um obstáculo. O obstáculo daquela mulher era a multidão. Entre ela e o milagre tinha uma multidão, e isso é muito real. Toda promessa vem com vozes contrárias, com barreiras emocionais, mas o milagre sempre está do outro lado. Uma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça: nós precisamos marchar assim como em Jericó Deus ordenou. Nós temos que marchar, nós temos que andar em direção ao nosso milagre. Nem que para isso nós tenhamos que atravessar mares, nós tenhamos que enfrentar multidões. O milagre só está do outro lado da muralha, só está do outro lado do mar, só está do outro lado da multidão. Enquanto nós não enfrentarmos o gigante da nossa vida, nós não vamos chegar na nossa vitória. Então não trave na multidão, não trave no mar, não trave aí na frente da muralha, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você tenha medo, sinta medo e trave, e não tenha força de seguir em frente. Mas se você seguir em frente e atravessar esse mar, atravessar essa multidão, lá do outro lado é que vai estar o seu milagre. Aquela mulher precisou se libertar de muitas coisas para chegar até Jesus. A primeira coisa que ela teve que se libertar foi do medo e da vergonha, porque ela estava com muita vergonha. Porque ela carregava um rótulo de impura, um rótulo de pessoa desprezada, de pessoa que carregava vergonha nas costas. E ao mesmo tempo o medo de ser retalhada, o medo de não ser aceita por Jesus, o medo de tornar Jesus impuro porque ela não podia tocar em ninguém. Mas ela enfrentou isso, ela enfrentou a opinião dos outros, ela enfrentou todas as frustrações que ela já tinha passado anteriormente até chegar nesse episódio da história. E aqui vai uma verdade muito forte para nós. Como que Deus vai nos entregar algo novo se nós ainda estamos presos às coisas velhas, às frustrações lá do passado que já passou, a mágoas, a opiniões dos outros, a medo, a vergonha, porque tem coisas que nós precisamos largar, nós precisamos deixar para viver aquilo que Deus nos prometeu, assim como fez essa mulher. E aí chega o momento mais esperado.
o momento em que ela finalmente consegue tocar na orla do vestido de Jesus. Muita gente tocava em Jesus naquele momento, mas só um toque foi o toque que parou tudo. Jesus parou o que ele estava falando, o que ele estava fazendo, a caminhada que ele estava fazendo. Jesus parou tudo. E ele perguntou: quem me tocou? E a Bíblia vai dizer, né, que os discípulos disseram: mas como assim? Perguntas: quem te tocou? Se a multidão é muito grande e todo mundo está se apertando. Mas não era sobre isso que ele estava falando. O toque foi diferente. O toque não era um toque comum, era um toque de fé. Porque posicionamento atrai Deus. Posicionamento é como Jacó disse: eu não vou te deixar ir enquanto tu não me abençoares. Às vezes nós precisamos parar um pouco de ser passivo demais na nossa fé e começar a lutar mais por aquilo que já é promessa nossa, que Deus já nos prometeu. Enquanto muitos se acomodam, tem alguns que decidem lutar. E é por isso que tem alguns que conseguem chegar aonde a maioria não chega. Porque consegue romper a multidão, consegue romper as barreiras e não desiste nos primeiros empecilhos. Posicionamento atrai o coração de Deus. Naquele momento, Jesus pergunta: quem me tocou? E ela, trêmula, nervosa, com medo, ela diz: fui eu quem te tocou. Fui eu quem te tocou, mestre. Ela conta toda a história dela para Jesus, não que ele não soubesse. E naquele momento, Jesus destaca a fé daquela mulher, porque ele diz: a tua fé te salvou. Sabe por que ele fala que foi a fé dela que salvou? Ele não disse foi o tempo que te salvou, foi a dor, foi o sofrimento, que foi tudo que tu passou. Não, foi a atitude dela. Porque, na verdade, nós sabemos que foi o poder de Jesus que fez com que o milagre acontecesse na vida dela. Mas se ela não tivesse tido fé e atitude e coragem de ir até Jesus, mesmo ele sendo todo poderoso, ela não teria sido curada. É por isso que foi a fé dela que a salvou. E quantos de nós perecemos e ficamos sempre na mesma situação, porque não temos essa mesma coragem. E às vezes duvidamos no poder de Jesus, mas Jesus é todo poderoso. O que está faltando é uma atitude de coragem e de fé da nossa parte para com Jesus. O que nos falta muitas vezes não é fazer mais, não é se esforçar mais, é crer de uma forma diferente, é pensar de uma forma diferente, é decidir de uma forma diferente. Às vezes você pode estar pensando: eu tenho que fazer mais para Jesus, é por isso que eu estou nessa situação, é porque eu não estou fazendo o que Ele quer que eu faça. Não, na verdade você está fazendo, mas Ele quer que você tenha atitudes diferentes, pensamentos diferentes, que você creia em um nível diferente. Ele está te chamando para um nível diferente. É importante alinhar a sua mente, porque movimento sem fé também não adianta. É preciso unir a fé mais o movimento para alcançar o coração de Jesus. E posicionamento não exige força, posicionamento exige direção. A mulher não tinha força, ela estava fraca, ela já não aguentava mais, mas ela sabia exatamente qual era o alvo dela. Ela tinha um direcionamento, ela queria chegar até Jesus. Então a atitude que muda destinos está no ouvir, no crer e no decidir. Você ouve, você crê e você se posiciona. Você tem ações que fazem com que o seu destino comece a mudar. Porque quando você se move, você rompe multidões, você solta pesos e toca com fé em Jesus, é assim que você acessa o seu milagre. Então era isso. Se esse vídeo tocou o seu coração, assim como essa palavra tocou no meu coração, deixa aqui a sua reação abaixo. Um abraço e até o próximo.